Boa noite, meus amigos do Mente e Consciência, do Centro Espírita A Caminho da Verdade. Sejam muito bem-vindos. Nesta noite especial, teremos um tema muito instigante, o perispírito e as suas polêmicas ao seu respeito. Para ajudar na compreensão dessa temática, existe links abaixo, tendo o e-book, tendo as referências biográficas, para que os senhores possam estudar com o nosso querido Paulo Neto, que é o expositor desta noite, pesquisador espírita, com diversos temas que vocês vão ser redirecionados nos links 5, 6 e 7 para o aprofundamento desse estudo. Com vocês, o meu querido amigo Paulo Neto. Boa palestra. E se inscreva no canal e dê like. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos que estão aí na live. Eu já até falei com o Samuel que esse tema é polêmico, isso não é como discutir mesmo, né? No meio espírita, gente que acha que perispírito tem isso, outro que acha que não tem. Nós vamos tentar colocar isso aqui, mas de uma forma fundamentada, tá? Nós vamos trazer as fontes que vão sustentar aquilo que nós descobrimos com a pesquisa. Não tem intenção de converter quem quer que seja que eu estou certo e ele está errado. Eu já cansei de falar aqui e vou repetir. Eu sou pesquisador, apresento a pesquisa. Aí a parte de análise é com vocês, tá? Então, vamos lá. Bom, a gente sempre começa com a frase nos nossos estudos. E a frase é de Paulo de Tarso, né? Está na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, desse 44b. Se existe um corpo animal, existe também um corpo espiritual. Nós vamos levantar esses tópicos aqui. São 8 tópicos. Nós vamos fazer um preâmbulo. Nós precisamos fazer umas observações iniciais necessárias. Não tem como não fazer, né? Nós vamos fazer uma pequena introdução. Nós vamos tentar ver se a questão é se todos os espíritos possuem perispírito e qual seria a sua forma. Vamos ver, o perispírito é o instrumento pelo qual o espírito age sobre a matéria. A formação do corpo físico é conduzida pelo espírito reencarnante. O perispírito seria o molde do corpo físico. Quanto ao perispírito dos desencarnados, nele haveria órgãos. A sede da memória estaria localizada no perispírito. Ou seja, observaram que eu já peguei tudo quanto é polêmica que traz em cima do tema. Nosso preâmbulo. Essa frase de Kardec é muito importante, porque eu acho que ela vai refletir muito, muito bem a minha posição, que eu já comecei a falar. Então, Kardec diz o seguinte: jamais tivemos a pretensão de cercear a liberdade de ninguém, nem de impor nossas ideias a quem quer que seja, nem as considerando como devendo fazer lei. É exatamente a minha posição. Então, o que eu falei? Eu vou levantar os elementos, as fontes, os dados e passar para vocês. Daí para frente, cada um por si, Deus por todos, tá? Não tenho intenção de convencer quem quer que seja se disso, daquilo, daquilo outro, tá? Bom, o grande problema que está acontecendo no movimento espírita, eu vou fazer uma comparação. Então, o cristão, de uma maneira geral, não aceita nenhuma revelação divina a não ser aquela que dizem contar na Bíblia. Porém, não se dá conta de que, às vezes, a sua interpretação de certas passagens passa longe da realidade. A reencarnação, por exemplo, diz não existir porque não consta da Bíblia. A palavra reencarnação realmente não consta, mas a ideia da reencarnação está lá para quem quiser ver. Isso não tem nem que discutir, mas para ele, não. Né? Aí nós vamos pegar do livro Lampejo Evangélico, Humberto Holden, filósofo, educador. Ele vai fazer uma colocação interessante. Então, ele diz lá, a Bíblia, como livro escrito, começa uns 15 séculos antes de Cristo e termina pelo ano 100 depois dele. Ora, poderíamos admitir que, num longuíssimo período anterior ao tempo de Abraão, Isaac e Jacó, são os patriarcas judeus, Deus nada teria dito, Deus nada tenha dito essa redação que não está legal. Deus nada tenha dito a dizer à humanidade. Tá bom, coisa errada nessa frase aqui, tá, gente? Eu tenho que falar depois. E que pelo ano 110 da era cristã tenha fechado o expediente à guisa de um funcionário público ou burocrata do século XX. Então, o que está acontecendo?
nós espíritas estamos agindo basicamente da mesma forma. Está nos livros de Kardec, eu aceito. Não está nos livros de Kardec, eu não aceito. Então, nós fechamos porta para qualquer coisa nova, ou que venha, até mesmo que venha de revelação de espíritos. Vem espírita, não. Aquele médium. E estão fechando porta. Quando, muitas vezes, aquilo que nós estamos falando que não existe, tem outras fontes que trazem aquela informação e, de certa forma, vem consolidar aquilo como uma verdade. Outra coisa. Primeiro ponto que eu vou colocar. Fala de Kardec, na Revista Espírita do ano de 1866, ele diz textualmente: o Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Ora, se ele falou no ano de 1866, até aquele momento, nós tínhamos as 3 obras que detalhavam as partes do Livro dos Espíritos. Só faltava uma, que é a Gênesis. Mas ele já tinha o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Então, você está falando, o Livro dos Espíritos não é um tratado completo, eu quero que você se enxergue nessa visão abrangente, ou seja, o Livro dos Espíritos e os livros que detalham. Então, não está pronto, não é um tratado completo e tal. Beleza? Vamos lá. E aí, no ano de 1867, ele vem falar o seguinte: o Espiritismo não disse ainda a última palavra, não fez senão colocar os primeiros degraus, com a ajuda do que já descobriu, ele abre àqueles que virão depois de nós de quem? Depois de Kardec, ele abre, depois de Kardec, o caminho das investigações numa ordem especial de ideias. Então, o que Kardec vai falar assim? Depois de mim vem pessoas que vão pesquisar e vão continuar o que eu comecei. Mas quando continuar o que eu comecei, nós estamos fechando porta para tudo. Tá Kardec, eu aceito. Não está, não aceito. Está meio estranho isso aí. Então, essa visão, para mim, não está de acordo com o que o Kardec está pregando aqui. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Olha, são 2. Primeira edição do Livro dos Espíritos. Tem uma questão, se não me engano, a questão 86, está aqui. A questão 86, Kardec pergunta em que momento que a alma é ligada ao corpo. Os espíritos respondem que é no nascimento. Aí Kardec vem e faz este comentário. Então, esse comentário é a resposta dos espíritos. Então, Kardec comenta, concordando e praticamente repetindo a resposta. Ok? Então, Kardec diz: a alma e o espírito se unem ao corpo no momento em que a criança vê o dia e respira. Agora, olha o que ele vai falar agora. Antes do nascimento, a criança só tem a vida orgânica sem alma. Ou seja, aquele corpinho que está se formando não tem espírito. Ela vive como as plantas, tendo ainda o instinto sexo de conservação comum a todos os seres vivos. Bom, mas na segunda edição, a coisa mudou. Porque lá, na primeira fala, que no momento do nascimento, na segunda edição, ou melhor dizendo, a partir da segunda edição, fica melhor, a resposta dos espíritos já mudou e muito, porque passou a falar que a união começa na concepção e termina, e se completa ou termina no nascimento, que é totalmente diferente do que foi falado lá. Então, no período da concepção até o nascer, a alma está lá ligada ao corpo. Né? Então, lá, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, aí se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, mudou completamente a visão. Agora, você perguntar assim, por que mudou? Eu digo, não sei. Eu não encontrei base nenhuma para Kardec mudar. Não sei, talvez ele tenha pegado a informação de uns espíritos e as informações posteriores vieram contradizer a primeira, perguntou de novo e pôs a ideia nova. Não sei. Não descobri por quê. Tem outras mudanças que eu sei mais ou menos por quê, mas essa aqui realmente eu não consegui identificar o porquê. Veja bem outra coisa interessante. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, na questão 138, vai falar assim, aí a pergunta de Kardec: o perispírito, nós temos, hein? O perispírito é parte integrante e separável do espírito? A resposta foi: não. O espírito pode despojar, ou seja, o espírito pode se desposar ou sair do perispírito. Opa! Aí no Livro dos Médiuns, já em 1861, então, Kardec chama assim:
o perispírito faz parte integrante do espírito. Então, lá você já podia despojá-la, aqui já não é, faz parte. E a gente vai repetir, que, de certo modo, faz parte integrante do espírito. Então, não tem como se desassociar o espírito e o perispírito. Então, o espírito, vamos dizer assim, espírito desencarnado, porque o encarnado é mais do que a consequência. O desencarnado, todo espírito desencarnado, para ser redundante, tem o perispírito, tá? Tem o perispírito, que faz parte do conjunto. Então, o desencarnado, o que é? É espírito e perispírito. Então, quando o evidente vê um desencarnado, ele não está vendo o espírito do desencarnado. Na verdade, na prática, ele está vendo o perispírito do desencarnado. E mais uma coisa nova que nós descobrimos, isso aí foi recente mesmo, que a gente estava revisando esse e-book lá sobre o perispírito. Então, na primeira edição, o Kardec pergunta: o espírito tem escolha do corpo no qual se deve entrar? Deve entrar. Então, dá até a impressão que o corpo já está pronto. O corpo está pronto porque está mantendo aquela ideia que liga no nascimento. Então, várias questões, até na segunda edição, eu entendo que tem essa ideia. Pode ser que não, mas eu entendo que tem essa ideia. Ou seja, o corpo pronto depois que você liga o espírito. Então, está falando aqui, na questão 145, que não. O espírito não pode escolher o corpo. Já na segunda edição, já fala assim, pode também escolher o corpo. Lá na primeira fala, pode escolher só o tipo de prova. Agora, na segunda edição, pode também escolher o corpo além das provas. E as imperfeições que ele pode escolher para o corpo faz parte dessas provas, isso que está falando. Então, a mudança também aqui foi significativa. Tá? Então, o que eu estou querendo mostrar? Que o próprio Kardec mudou de ideia de algumas coisas. Então, por que nós vamos ficar fincando pé aqui, não existe? Poxa, nós temos que aí abrir a mente para analisar. É claro que nós não vamos abrir a porteira para toda a novidade. Nós falamos que é doutrina de espírito. De jeito nenhum, não é isso. Mas temos que analisar, temos que ver se vai passar para aquele controle, né? Para aquele controle universal, né? Então, em resumo, das coisas que eu já vi de mudança de posição, somente em relação à primeira edição e às outras obras. Ou seja, o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, e a Gênesis, e talvez alguma coisa no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória. Então, o que mudou? 7 pontos. Quanto ao momento da ligação do espírito ao corpo, separação da alma do corpo, o momento de separação, perturbação após desencarne, a alma ter estagiado no reino animal, o perispírito ser parte integrante do espírito, nós vimos isso aí, a possibilidade de escolher o corpo ou não, nós vimos também, e que há, sim, posse física. E ele falava que não existia, e depois mudou de ideia, tá aí. Então, mais ou menos essas 7 questões, cara, e Kardec mudou de ideia. Eu não comparei, eu não levantei toda a primeira edição, tudo que mudou, isso foi surgindo à medida das minhas pesquisas, e eu fui anotando, aí eu resolvi anotar. Tudo que à medida que eu vou lendo, descobriu, eu anoto. Eu vou acrescentando num texto que não tem fim. Então, não quer dizer que só tem essas 7, pode ter mais, que ainda não busquei, não pesquisei, não encontrei. Mas essas 7 está na cara e está aí. Eu tenho um artigo que está no link lá que eu pedi o Samuel para colocar, né? Mudança de entendimento lá, de posição das obras a partir da primeira edição. Após a propagação da primeira edição. Está o link lá, na parte fixa aí da live. Bom, agora sim, vamos caminhar para a introdução. Então, a relação perispírito, a nosso ver, no movimento espírita brasileiro, 4 polêmicas se destacam. Tem várias, mas essas 4 são as 4 que mais destacam. Se todos os espíritos possuem, todos porque alguns acham que os espíritos puros não têm perispírito, se nele estaria a sede da memória, se ele teria todos os órgãos e se funcionaria como modo do corpo físico da nova encarnação. Então, esses pontos polêmicos, né? E nós vamos tentar juntar elementos para ver se tem ou se não tem e qual a base que a gente vai ter. Então, o foco basicamente é isso aqui. Nesse site Razões para Acreditar, nós encontramos uma coisa muito interessante. Então, vai falar do fotógrafo Craig Burroughs, e aqui fiquei uma meia hora lá no Google Tradutor para ver se a pronúncia é essa, não me garanto também não. Então, Craig Burroughs conseguiu captar este espetáculo, eu vou mostrar as imagens, da natureza, usando uma técnica chamada fotografia de fluorescência visível com radiação ultravioleta, eles chamam de UV, se simplifica, tá? Em que é registrada a fluorescência gerada pela UV que incide sobre as folhas. Vocês não têm ideia de que coisa fantástica que ele viu
o que ele vai mostrar dentro do trabalho dele. Tem um site que tem várias fotos, escolhi algumas, mas é uma coisa muito linda mesmo. Olha para você ver as imagens. Então, isso é uma flor, é uma planta, que com a foto ultravioleta parece isso. E aí, quando eu vi essas imagens, eu lembrei de uma fala constante na obra Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Será que aí nós podemos fazer um paralelo à doutrina espírita? Não, o essencial nós não estamos vendo? Sei lá. Pode ser que sim. Bom, o codificador vai definir o perispírito da seguinte forma. Vai falar que é do grego, peri, quer dizer, em torno, envoltório semimaterial do espírito. Nos encarnados, o perispírito serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Nos espíritos errantes, ou seja, nos desencarnados, constitui o corpo fluídico do espírito. Então, essa definição, ela consta do vocabulário espírito do Livro dos Médiuns. Mas eu já tenho algo que eu posso questionar aqui. E aí que talvez está o problema das pessoas não entender. Quando ele diz nos espíritos errantes constitui o corpo fluídico, então dá a entender que os espíritos puros não têm. Então ele tinha que pôr nos espíritos encarnados, errantes e puros, ou superiores, ele tinha que ter qualificado os outros também. Ou colocar espíritos desencarnados de uma forma geral, sem falar. Tá? E nós vamos ver que tem, porque está lá, na própria codificação. Aí vem Hermínio Corrêa de Miranda, nesse livro Estudos e Crônicas, ele fala assim: fora do contexto do espiritismo, pouca gente entende a concepção egípcia do ser humano. O homem, diziam eles, é um ser tríplice. Em seu primeiro lugar, o corpo físico. Em segundo, o ba, equivalente à alma. E em terceiro lugar, correspondente ao perispírito, na terminologia kardeciana. Então, é muito interessante porque essa concepção egípcia é exatamente o que Kardec colocou, né? Que as três partes do homem, né? O corpo físico, o espírito propriamente dito e o perispírito. Mesma coisa, né? Então, Kardec não está inventando, ele está trazendo uma coisa lá de trás. Ele só deu um nome diferente, só isso. Ele só deu um nome diferente. Então, o questionamento nosso agora é este. Todos os espíritos possuem perispírito? E qual seria a sua forma? Bom, questão 54, acho que é do Livro dos Médiuns. Seja durante a união com o corpo, seja depois de separar-se dele, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Nunca desliga. Aonde está o espírito, tem um perispírito junto, né? Ele está se manifestando através do perispírito. Questão 55. Qualquer que seja o grau que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza, se torna cada vez mais rarefeita, à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Então, dentro dessa questão, desse item 55, nós podemos dizer que os espíritos puros têm perispírito, sim. Então, o espírito está sempre envolto. Ponto. Né? Aí vem a questão da forma. Então, né, aí já no item 56, vamos ter essa informação. Então, a forma do perispírito é a forma humana. E quando nos aparece, geralmente, é com aquele revestir o espírito na última condição de encarnado. Ou seja, quando a gente vai aparecer como espírito, vai assumir essa aparência do corpo atual que a gente tem. É óbvio que, à medida do conhecimento do grau de evolução da criatura, do espírito, ele pode modificar esse corpo e pode, inclusive, manifestar com o corpo dele ter lá 500 encarnações para trás. Basta que ele pense, o corpo dele vai se transformar, porque ele é, vamos dizer assim, nesse sentido, ele é plástico. Mas, como a maioria dos espíritos não conhece, não domina essa técnica, vamos dizer, e não conhece nada disso, eles vão sempre estar aparecendo como eram aqui, como encarnados. E, muitas vezes, até com as mesmas limitações físicas, né, que eles imprimem dentro do corpo perispiritual dele. Continua lá, então. É também a forma de todos os espíritos não encarnados, de todos os espíritos não encarnados, que só tem o perispírito. Devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos. Aí conclui. Seja qual for o grau de evolução a que pertence. Então, não importa a evolução do seu espírito puro, ele vai ter a forma humana.
E vai ter o perispírito e a forma humana. Porque é no perispírito que vai dar a forma do espírito. Tá? É o instrumento pelo qual o espírito age sobre a matéria. Livro dos Médiuns. Em virtude de sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário. Isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Este elemento que constitui o que chamais perispírito. Ou seja, o meu espírito, para movimentar meu corpo, para que eu possa falar, ouvir, andar, fazer o que quiser, ele precisa do perispírito para poder fazer esse movimento com o meu corpo físico. Então, se não tiver, ele não consegue. No caso dos espíritos, que quando produzem materializações, por exemplo, é fenômeno de efeito físico, eles vão precisar de um elemento, que é o ectoplasma, que de certa forma é uma matéria. Né? Eles não conseguem agir diretamente, eles sempre vão precisar de um intermediário. Se sempre vão precisar de um intermediário, como que o espírito reencarnante vai agir sobre o corpo físico dele para fazer ele crescer dentro da forma que ele acha que tem, o que quer, o que é traçado? Então, são questionamentos que a gente já começa a colocar. Tá? A formação do corpo físico é conduzida pelo espírito reencarnante? Será que é ele que conduz? Bom, geralmente, quando se fala da ligação do espírito ao corpo, esse o seu corpo, é imaginado como um feto de 20 semanas. Mais ou menos o que a gente está colocando aqui, ele já prontinho. Né? Quando, na verdade, é ligado ao óvulo fecundado, que é apenas uma única célula, que, no decorrer da gestação, vai sucessivamente se dividindo em várias outras e, à medida dessas divisões, vão se compondo os órgãos do corpo humano. Aí eu pergunto o seguinte: todos os espíritos têm conhecimento para produzir esse desenvolvimento celular, para chegar na dar um corpo pronto? Ou eles têm, no linguajar atual, teriam tecnologia ou know-how para fazer isso? Portanto, há um período de 40 semanas para a gestação se completar. Está faltando um sequer. Final do qual o novo corpo está pronto para ver a luz. Mas a gestante pode entrar em trabalho de parto entre 38 e 42 semanas. Então, significa que o corpo humano está pronto a partir da 38ª semana. Né? Qual diretriz a célula segue a partir da primeira? Qual diretriz que ela segue para formar? Ah, não, eu vou formar a cabeça, eu vou formar o fígado, eu vou formar o coração, eu vou formar o braço, a perna. É o espírito que faz isso, que não age diretamente na matéria, que comanda o processo. Então, se ele não age diretamente na matéria, ele não tem como comandar. Então, se for o espírito, ele vai precisar do perispírito para fazer isso. Não tem como ele agir direto. Tá? E como ele não tem conhecimento, provavelmente essa ação já tem um modelo pronto, ou então alguém de fora vem e faz para o corpo para ele entrar, vamos dizer assim. Senão não tem jeito. Conhecimento ele não tem. Aí no livro A Gênese fala o seguinte: para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que elabora o seu envoltório e o adapta às suas normas e necessidades. Então está falando o próprio espírito que elabora o seu envoltório. Mas elabora como? Para ele agir no corpo físico, ele vai precisar de quê? De alguma coisa. Ele não age diretamente na matéria. Ele vai agir o quê? Como? Então nós vamos no item seguinte. Então, durante a sua encarnação, o espírito age sobre a matéria por intermédio do seu corpo fluídico ou perispírito. Então, para encarnar, ele tem que fazer a mesma coisa. Não tem outro jeito. É com a ajuda do seu perispírito que o espírito age sobre o corpo vivo. Então, não tem como fugir. Mesmo passar que é o espírito que faz. Bom, se é o espírito que faz, ele vai precisar do perispírito. Agora, aí volta a questão. Ele tem conhecimento para produzir um corpo humano tal qual nós temos? Não tem. Então, ou essa formação segue um modelo, né? Ou alguém faz e entrega ele pronto para ele entrar. Toma que esse corpo é teu. Não tem outro jeito. É oportuno ver essas questões de O Livro dos Espíritos. Aí, inclusive, essa que nós falamos lá, muito que nós falamos. O espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar ou somente o gênero de vida que ele servirá de prova. Pode também escolher o corpo, pois as imperfeições que este apresente representam provas que o auxiliarão a progredir.
se vencer os obstáculos que delas lhe advêm, da dificuldade, né, das provas. O espírito pode pedir, mas a escolha nem sempre é dele. Olha, se o espírito pode pedir e a escolha não é dele, então o fazer o corpo não depende dele. E aqui eu coloco, lá no final a gente vai falar, que eu acho que a questão 346 a 350, mais ou menos, 360, 346, o 344, 360, as perguntas e respostas lá dá a ideia de que o corpo é pronto, tá? O corpo está pronto, vem e liga o espírito. Mais ou menos é essa, que é justamente a ideia inicial lá da primeira edição, que o espírito era ligado no momento do nascimento. Era mais ou menos essa ideia que dá, e então a gente vai vendo isso aí, percebendo isso aí. A união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus, ou seja, Deus fazendo esse corpo é seu, pode ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a escolher com conhecimento de causa. Por expiação, o espírito pode ser constrangido, ou seja, obrigado a se unir ao corpo de determinada criança. A unir ao corpo de determinada criança não dá ideia de que a criança já está pronta? Tá? Então, essas duas questões, embora assim está dando essa ideia de pronta, mas o que a gente percebe por trás disso é que o espírito não tem como fazer. Então, tem outros fatores que fazem com que esse corpo apareça para ele, seja por morte, ou seja por um espírito superior que faça o corpo que ele entra dentro dele, volta a repetir. Bom, a Revista Espírita, de 1860, tem um artigo, um relato, O Espírito de um Idiota. Então, Kardec faz uma explicação inicial que fala assim: Charles de Saint-Gé, uma cidade, né, sobreviu, é um jovem idiota de 13 anos, vivo, então ele está vivo ainda, né? E cujas faculdades intelectuais são de tal nulidade que ele não reconhece seus pais. Ele foi invocado na Sociedade Espírita de Paris e do diálogo dele com, né, nós vamos destacar essas questões. Então, pergunta para o espírito. Charles, sentis como espírito um sentimento penoso do vosso estado corpóreo? Sim, uma vez que é uma punição. Então, ele está falando assim, esse corpo meu limitado, eu estou nele porque é uma punição. Lembrar de vossa existência precedente? Sim, foi a causa de meu exílio na presente. Então, o que ele aprontou na existência precedente foi a causa que levou ele àquele corpo de deformidade, com a deformidade e na condição de idiota. Qual foi essa existência? Foi um jovem libertino no tempo de Henrique III. Dissesse que a vossa condição atual, então, porque era um espírito de pessoa viva, é uma punição. Portanto, não a escolheste? Não. Então foi imposta. Então, aqui está provando que, em certas situações, Deus impõe um corpo. Se impõe um corpo, esse corpo não foi ele que fez. Né? Bom, e aí, uma mensagem de Pierre Jouy, também não sei se a pronúncia assim, Pierre francês, né? Tá, a Revista Espírita de 1861. Vou falar assim, os cretinos, na verdade, significa idiotas, né? São seres punidos sobre a Terra pelo mau uso que fizeram de poderosas faculdades. É uma das mais cruéis punições terrestres. Frequentemente, ela é escolhida pelos espíritos arrependidos que querem resgatar a sua alma. Então, o espírito lá, desencarnado, ele pode também pedir um corpo desse jeito e vir nesse corpo. Ele pode pedir. Você pode pedir um corpo e deixar de vir nesse corpo, então não está nele o controle de fazer um corpo como ele quer. Né? Aí, olha a sequência. Quase todas as enfermidades têm, assim, sua razão de ser. Então, todo mundo que tem uma enfermidade, que nasce com a enfermidade, vão posicionar melhor, tem uma causa. Né? Aí ele fala, nada se faz sem causa, ou seja, nada se faz sem motivo. O que chamais a injustiça da sorte é a aplicação da mais alta justiça, a justiça divina. A loucura é também uma punição do abuso de altas faculdades. Então, tudo que você faz tem uma consequência, e muitas vezes essa consequência vai cair, vamos dizer assim, entre aspas, em cima do seu corpo físico. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, ela vai falar, o perispírito é arquivo das experiências multifárias das reencarnações. Então, aqui, nós vamos falar mais lá na frente, já está falando que é o arquivo da memória. Já começa aí.
impõe na aparelhagem física, desde a concepção, mediante metabolismo psíquico muito complexo e sutil, as limitações, correções, punições ou faculta amplitude de recursos físicos e mentais, conforme as ações do estágio anterior, na carne, em que o espírito se acompliciou com o erro ou se levantou pela dignificação. Impõe na aparelhagem física. Então, se o perispírito impõe na aparelhagem física, então o perispírito está sendo molde do corpo físico. Coisa que nós vamos falar lá na frente. Mas aqui é mais para justificar a questão das doenças, daquelas limitações que eu falei lá atrás. Agora sim, aqui já estão mais específico. E é um ponto da briga, né? Um dos pontos da briga. O perispírito seria o molde do corpo físico? Vamos citar o médico Claude Bernard. Ele foi contemporâneo de Kardec, né? Então, 1813 a 1878, que foi um fisiologista francês, um dos mais importantes de todos os tempos, e é considerado o pai da moderna fisiologia experimental. A particularidade em relação a ele é o fato de ter sido contemporâneo de Allan Kardec, embora em nenhum momento o tenha citado. Ou seja, Kardec não citou o nome dele uma vez. Vários autores espíritas, entre eles Leon Denis, Gabriel Delany, Ernest Bozano, Gustave Gelei, Jorge André dos Santos, José Herculano Pires, Zalmino Zimmermann, o mencionam, citam Claude Bernard. Vamos ver algumas aqui citações dele. Então, aqui nós temos no livro Evolução Anímica, de Gabriel Delany, e vai citar Claude Bernard no livro Investigações sobre os Problemas de Fisiologia. Então, esse diz aqui, Claude Bernard, né, porque eu peguei o texto andando, como que um desenho vital que traça o plano de cada ser e de cada órgão. De sorte que, considerando isoladamente, cada fenômeno orgânico é tributário de forças gerais da natureza a revelarem como que um laço especial, parecendo dirigidos por alguma condição invisível na rota que perseguem na ordem que as encadeia. Ora, ele está falando mais ou menos aqui, e aí em outras partes você vai falar da ideia diretriz. Então, está falando assim, o nosso corpo físico tem uma ideia diretriz. Então, essa ideia diretriz que faz o nosso corpo ser o que é, a forma que é, com os órgãos que tem. É isso que ele está falando. Né? Aí nós temos no Leon Denis, ele vai citar essa mesma obra lá, que o Gabriel Delano citou. Aqui, já no outro ponto do livro dele, então, de Claude Bernard, ele vai assim, como um desenho pré-estabelecido de cada ser, de cada órgão, de modo que, se considerando isoladamente, cada fenômeno do organismo é tributado às forças gerais da natureza. Então, aqui, aliás, ele está pegando a mesma informação que de Gabriel Delano. Eu tenho que acertar aqui que tem outra lá. Tem outra, mas essa aqui ele está pegando. Então, está citando a mesma forma que a mesma fala. Só do que eu vi aqui agora tem a mesma coisa. Cita o mesmo livro. Então, tem dois que estão citando Claude Bernard dentro daquela ideia de ter uma ideia diretriz, um desenho pré-estabelecido aqui na visão de Leon Denis, ou um desenho vital na visão de Gabriel Delany, para fazer o corpo. Dos seres vivos, geral, tá? Não é só do homem, não. Aí vem Ernest Bozano, no livro Fenômeno do Transporte, ele vai falar assim, Claude Bernard já havia pressentido a solução do formidável mistério quando falou de uma ideia diretriz, posta a serviço da organização dos seres vivos. Sua genial concepção pareceu aos fisiologistas uma audaciosa teoria metafísica, visto que subtendia a ideia da existência de uma finalidade na evolução biológica da espécie. Então, presta atenção aqui, ó. Ernest Bozano, pesquisador espírita de primeira linha, é um dos autores espíritas clássicos, está falando a solução formidável que ele deu e está falando que ele é uma genial concepção. Então, ó os elogios que Bozano está traçando em cima de Claude Bernard, da teoria dele, claro. Pois bem, com a investigação das manifestações metapsíquicas, começou-se já a perceber que a intuição de Claude Bernard tinha fundamento, pois tudo concorre para demonstrar a existência de uma ideia diretriz na organização da vida, a qual se apresenta com a formação de um duplo etéreo que precede o corpo carnal
evoluindo gradativamente com ele e estar sempre em precedência a ele, portanto, lhe constitui a trama sobre a qual deverão convergir e concretizar todos os elementos da matéria organizada. Trama que nós podemos pôr assim, a forma, né, que aí fica melhor que vocês vão entender. É uma forma que, né? Então, é que a posição de Bolzano, eu acho que é bem clara, né? Sanciona a ideia de Cláudio Bernardo e acrescenta que não, e está certo, é isso mesmo, tem que existir. Então, autores que citam Cláudio Bernardo, que é o dos clássicos, né? É só relembrando, Leon Denis, ele cita na obra No Invisível, Porquê da Morte, Cristianismo, Espiritismo e o Problema do Ser Destino da Dor. Gabriel Delan, a Evolução Anímica e a Reencarnação, Ernesto Bolzano, Pensamento e Vontade, e aquela obra que eu devia ter colocado, que eu não coloquei, do fenômeno de transporte. E outros autores renomados também citam, Albert de Rochat, que é autor das vidas sucessivas, Camille Flammarion, Dr. Ari Lex, do Sistema Nervoso da Mediunidade, Dr. Jorge André de Santos, com relação ao espírito-matéria. Eu não saí correndo atrás de quem mais cita. Eu peguei essas aí, porque esses personagens estão sendo citados no e-book, então eu peguei os que eu citei e coloquei aí, mas não fui atrás se outros autores citam Cláudio Bernardo, não. Só para mostrar que tem fonte, tem base, então o que eu estou trazendo aqui, outros já viram, está referendando a posição dele. Então, né? E aqui nós temos um outro autor chamado Harold Saxon Burr. Ele é citado do Dr. Hernando Guimarães Andrade no livro Espírito, Perispírito e Alma. Aí ele vai falar, o doutor Hernando vai falar assim: Harold Saxon Burr, PhD, foi professor emérito da cadeira de anatomia da Escola de Medicina da Universidade de Wageningen. Chamou de campos da vida. Então, o que Cláudio Bernardo chamou de ideia diretriz, Harold Saxon, ele está chamando de campos da vida. Então, são pessoas falando da mesma coisa com nomes diferentes, né? Aqueles campos eletrodinâmicos detectados por ele e seus colegas. Então, não foi só ele que detectou, não. Então, comprovou que existe um campo, né? Bom, chegou à impressionante conclusão de que todos os seres vivos, do homem ao rato, das aves às sementes, são moldados e controlados por campos eletrodinâmicos, os quais podem ser medidos e localizados por meio de modernos voltímetros de uso comum. Aí cita a hora do Haroldo Bulls lá, que tem isso aí. Do Hernando. Então, o Dr. Hernando é um que aceita, né, a ideia, mas vamos ver ele em particular. Então, nesse livro que nós citamos, Espírito, Perispírito e Alma, o Dr. Hernando vai falar assim: em nossa hipótese de trabalho, ou de pesquisa, talvez se fosse melhor, descrevemos o espírito propriamente dito como sendo uma individualidade feita de matéria psíquica, formando uma estrutura tetradimensional, possuindo uma cúpula e um domínio informacional histórico. Esse domínio informacional histórico, talvez aqui pode ser a parte da memória, tá? E aí ele chama esse modelo dele de modelo organizador biológico. Ele simplifica nas iniciais MOP. Capaz de atuar, então esse modelo é capaz de atuar sobre a matéria orgânica e provocar o desenvolvimento biológico do ser que vai nascer. Tá? Essa é a ideia dele. Aqui, então, ele faz um desenho, né? Aí ele faz aqui na fase embrional aqui o espírito sendo ligado, né? E aí ele vai crescendo, seguindo esse modelo, um modelo aqui, biológico. Tá? Então, aqui nós temos a parte física e a parte espiritual está aqui. Então, essa é a ligação. E aqui ele põe o perispírito, né? O corpo astral, o corpo físico, o corpo vital. Divide o corpo em três tipos de corpos também. É óbvio que tem pessoa no movimento que não aceita a tese dele, mas eu estou mostrando, e ele mais um, né? E tem um outro autor que eu não vou citar aqui, mas eu, pelo menos, achei 4 que falam a mesma coisa com nome diferente. São a mesma coisa que estão falando, usando nome diferente. Aí vem Hermínio de Miranda e vai falar assim: é o espírito que impulsiona um determinado espermatozoide em direção a um determinado óvulo.
a fim de que ambos guardem um mapa do que necessitará ele, espírito, para galgar mais um degrau numa determinada vida. Degrau é evolução. O automatismo biológico tem sua atuação restrita a pequeno período de formação no novo corpo, predominando depois de uma forma inegável a presença do perispírito da entidade reencarnante. É ele quem serve de molde vivo para o próprio corpo somático. Então, o Hermínio fala assim, que tem um certo momento que a parte matéria, ela prevalece um pouco. Por exemplo, quando na mesma família os filhos têm muita aparência do pai, então essa aparência do pai, a fisionomia do pai, da mãe ou da mãe, ela está nos genes, né? Então a matéria também de certa forma influencia no perispírito, mas ele é que comanda todo o processo de formação do corpo, permitindo essas variações, vamos dizer, permitindo entre aspas, essas variações em termos de genética, de herança também. Né? Bom, bem intrigados ficamos com essas informações do Dr. Pim van Lommel, médico cardiologista holandês, constante de relatos verídicos, experiências de quase-morte. É um livro. São vários autores, e esse é um deles que está lá no meio. É como se fosse uma organização, vários autores falando junto lá num livro só. Então, o Dr. Pim van Lommel vai dizer assim: ao longo de nossa vida, morrem a cada segundo 500 mil células. E, a cada ano, são substituídas cerca de 50 mil milhões de células no nosso corpo, resultando daqui um novo corpo a cada ano. Ou seja, ele está falando assim, a cada ano, nós, considerando a renovação das células, nós temos um novo corpo. O nosso corpo muda continuamente, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Então, nosso corpo está em constante mudança. Para nós é estático, né? Mas as células estão mudando, então está mudando toda hora. Né? Aí ele vai julgar umas questões depois. Aí, continua lá. Em cada ano, cerca de 98% das moléculas e átomos do nosso corpo são substituídos. Cada ser encontra-se num equilíbrio instável entre dois processos opostos de integração e de desintegração. Então, tem a parte nossa que desintegra e tem uma parte que integra, que é a substituição das células que morrem, que são substituídas. Aí ele fecha logo. Mas ninguém se apercebe dessa constante mudança. Constante mudança. Então, após isso, ele faz umas colocações. Alguns questionam. Opa, voltei. E de onde vem a continuidade do nosso corpo em constante mudança? As células são apenas os elementos constitutivos do nosso corpo, tal como os tijolos de uma casa. Mas quem é o arquiteto? E quem coordena a construção dessa casa? Como alguém morre, quando alguém morre, fica apenas os restos mortais, somente matéria? Mas onde está o diretor do corpo? Então, e a nossa consciência, quando morremos? Somos um corpo ou temos um corpo? Achei isso super interessante, porque o questionamento dele é muito legal. Assim, o que faz o nosso corpo ser o mesmo, ou com a mesma aparência, com essa mudança de célula, cada ano um corpo? Por que nós temos a mesma fisionomia? Vamos esquecer o desgaste do tempo, mas a fisionomia nossa é praticamente a mesma. Quem faz isso ficar do jeito que está? Se não tivesse um diretor, a cada ano eu teria uma fisionomia diferente. O cara ia me contar na rua, mas quem é você? Eu falo, Paulo, mas que é isso? Eu não tenho sua cara, não. Entendeu? Mais ou menos por aí. Então, ele faz assim, tem alguma coisa que faz isso funcionar para cada pessoa. Então, ele vai lá, firme nos questionamentos e continua lá. Também podemos perguntar como é que um corpo humano se pode originar de uma única célula que é criada pela concepção. Quando se dá a concepção e aparecem as primeiras células, cada célula já sabe o que vai ser. Se vai ser parte de um olho, ou da pele, ou de uma célula nervosa. E aí? O que faz isso cada célula ir para o seu cantinho? Para o seu lugar? E como que ela sabe que o lugar dela é aquele? Era uma célula só. As coisas são mais complexas, né? Que a gente pode imaginar. Quem sabe se Leon Denis, depois da morte, não deu a resposta correta ao dizer:
O perispírito é, pois, um organismo fluídico, é a forma preexistente e sobrevivente do ser humano, sobre o qual se modela o envoltório carnal, como uma veste dupla e invisível, constituído de matéria quintessenciada, que atravessa todos os corpos, por mais impenetráveis que estes possam nos parecer, que isso nos pareça. A matéria grosseira, incessantemente renovada pela circulação vital, aí, ó, que o Dr. Panville me falou. Não é a parte estável e permanente do homem. É perispírito que garante, a manutenção da estrutura humana e os traços fisionômicos. É isto em todas as épocas da vida, desde o nascimento até a morte. Exerce assim a ação de uma forma, de um molde contrátil e expansível, sobre o qual as moléculas, né, do corpo, claro, vão incorporar-se. Está falando aqui do molde. E está respondendo, doutor Bimpanômico, quem vem. Podemos citar esses destacados autores que também têm ou veem o perispírito como molde ou modelo do corpo físico. Eu juntei 11. Carlos Alberto Tinoco, a obra dele está aí. Carlos Bernardo Loureiro, Duval Campone, Eurípides Kuhl, Hermínio de Miranda, Jacó de Mello, João Sérgio Cel, Jorge Andréa, José Herculano Pires, Luiz Gonzaga Pinheiro, Zalmino Zimmermann. Todos eles. Cada um com essas obras estão citadas aí. O que você acha dessas informações? Que são moldes. Claro, tem autores que não acreditam. Eu posso citar um Hélio Moro, por exemplo, que não acredita. Né? É um que... Mas no e-book eu tenho lá, eu cito pelo menos 2 que eu não acredito. Para não falar que só estou citando um lá. Não é comum, mas para mostrar que não é o Paulo sozinho que está pensando nisso. É só para mostrar isso. Né? A gente está tendo base de outros pesquisadores, de outros estudiosos que estão comungando na mesma ideia. Será que esse pessoal com essas inteligências toda acumulada estão todo mundo errado e eu que estou certo que não acredito? Então, sei lá, né? Pensar. E além disso, e além desses autores renomados, estudiosos, nós temos espíritos confirmando. No livro As Vidas Sucessivas de Albert de Rochat, nós temos o espírito Vincente, que fala disso. No livro Evolução dos Mundos, André Luiz. No livro Roteiro, nós temos Emmanuel. No livro Estudos Espíritas de Triunfo, nos livros, né? Estudos Espíritas de Triunfo Pessoal, Joana de Ângeles. No livro Correnteza de Luz, Espírito Camilo. No livro Vida e Renovação, pelo médium Cleito Levi, temos Joaquim de Souza Ribeiro. E no livro Estudos Psicofônicos, volume 1, o médium Jomar Gontijo recebe mensagem de Pedro, do Espírito Santo, Pedro, dando conta do perispírito. Que tem 7. Da mesma forma, e não saí correndo atrás de todo mundo para ver se tinha mais espírito falando. Eu peguei os livros que eu tinha aqui, que eu manipulei, eu zoei, para fazer o material. Se for, pode ser que a gente ache mais, pode ser, não estou garantindo. Mas nós já temos nós temos 11 lá, e aqui 7, 18. Então, um número significativo. Né? Quanto ao perispírito de desencarnados, nele teria órgãos? Não, polêmica de novo, para variar. Veja bem, a base principal para falar que os espíritos não têm órgão é exatamente essa questão 254. Então, Kardec pergunta: os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Os espíritos superiores lhe responderam o seguinte: não pode sentir a fadiga tal como a entendeis. Consequentemente, não precisa do repouso corpóreo, já que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Só que, quando as pessoas usam aqui, elas só pegam nessa questão, não possui órgãos. Mas ele não está falando que não possui órgãos, está falando algo mais. Está falando, não possui órgãos cujas forças devam ser reparadas. Então, pode ter outros órgãos, sim, por que não? Aqui não está negando que tem outros órgãos. Está falando que não tem órgão que precisa de força reparada. Então, tem órgão que não precisa de reparar as forças, só isso. Agora, a gente está entendendo assim, genericamente, então, não tem órgãos. Mas não é bem por aí. Né?
Pelo menos a minha percepção foi essa. Eu acho que aqui avançou, a questão de interpretação avançou além do que está no texto. Né? A minha percepção é essa. E nós vamos tentar ver lá na frente se tem sentido ou não. Revista Espírita de 1862, Espírito Sanson. Diálogo com o Espírito Sanson. Por vós, como vês, reconheceis uma forma limitada, circunscrita, embora fluídica? Sentis uma cabeça, um tronco, braços, pernas? O espírito, tendo conservado sua forma humana, mas divinizada, idealizada, sem contradita, tem todos os membros que falais. Que membro que falais? Cabeça, tronco, braços, pernas. Porque podemos, por nossa vontade, vos aparecer ou vos apertar as mãos. Estou perto de vós e apertei a mão de todos os meus amigos, sem que disso tivesse consciência. Porque nossa fluidez pode estar por toda parte, sem dificultar o espaço, sem dar nenhuma sensação, se isso for o nosso desejo. Então, ele está falando assim, ó, eu tenho cabeça, tenho tronco, tem braço, tem mão, apertei a mão de todo mundo, ninguém sentiu, porque o corpo que eu tenho é fluido, vocês vão sentir mesmo. Mas eu tenho os órgãos. Ou cabeça, tronco, braços, pernas e mão não são órgãos. Bom, na obra Vidente Prevortes, da médica Frederica Rolf, foi pesquisado por Justino Kern durante 3 anos, de 1826 a 1829. Nós vamos pegar do capítulo 11, que fala visão pelo epigástrio, que consta da primeira parte, um trecho interessante. Então, aí é a vidente falando. Aliás, o pesquisador falando é vidente. Quando ela encontrava uma pessoa que perdera um membro, perdeu a perna, perdeu um braço, ok? Continuava a vê-lo ligado ao corpo. Então, o cara amputou o braço, ou perdeu, sei lá o que for, a médio via o braço completo. Isto é, via a forma do membro projetada pelo fluido nervoso. O fluido nervoso é uma designação, muitas vezes é dada ao perispírito. Tal como via a forma fluídica das pessoas mortas. Então, do mesmo jeito que havia as pessoas mortas, havia as pessoas que tinham amputado. Está tudo completo, está lá, não falta nada, não falta braço. Este interessante fenômeno permite-nos, talvez, explicar as sensações experimentadas pelos que ainda sentem o membro amputado. Então, tem muitas pessoas que têm o membro amputado. Vamos supor, eu tinha um amigo na minha terra que, por um acidente, tratou, ele perdeu o braço. Mas ele sempre, aí a gente conversava lá, e ele falou assim, Paulo, eu estou sentindo uma coceira na minha mão. Mas ele não tem a mão, ele perdeu o braço, não tem a mão. Então, aqui o autor está falando, pode explicar esses casos, do cara sentir, ok? Então, a forma invisível do membro está em relação de continuidade com o corpo visível. Essa forma é conservada pelo fluido nervoso. Fluido nervoso, então, entendemos perispírito. Revista Espírita de 1866 vai falar de uma jovem capitlética chamada Luiz, de 16 anos de idade. Aí vamos pegar um comentário de Kardec e pegar um trecho. Quando Luiz vê as pessoas vivas, então é o médium, em estado sonambúlico, né? Os estragos do tempo desaparecem. Então a pessoa, o espírito não, por exemplo, vamos dizer assim, uma pessoa de uma certa idade, quando se apresenta como vive, ela não vai aparecer com ruga, como dizer assim, que está falando assim. Então vai aparecer normal, né? Sem o estrago do tempo, é isso que eu estou falando. E tendo-se perdido algum membro, olha lá, subsiste ainda para ela, ou seja, o membro que ela perdeu continua lá do jeito para ela que está vendo. Então, o segundo cara que está falando, de vidente, que está vendo alguma coisa, com as pessoas que perderam o membro. A forma corpórea permanece integralmente, reproduzida pelo fluido nervoso. Ó, fluido nervoso, perispírito. O que ela vê é um envoltório fluídico, ou seja, perispírito. O corpo material pode ser amputado, o perispírito não o é.
comentado de Kardec. O que se designa por fluido nervoso não é outro do que o fluido perispiritual. Então, Kardec está comprovando. E o braço é órgão ou não? Não, esse é. A Revista Espírita de 1868 vai falar de John Caspar Lavater. Foi um pastor, filósofo, teórico. Acharam as cartas dele lá, nas correspondências para a Imperatriz Maria da Rússia, e Kardec publicou essas cartas, algumas cartas, não sei se foram todas, na Revista Espírita de 1868, mês de março, né? Então, aqui é o mais antigo relato que eu vi, dentro da codificação, sobre o perispírito ter órgãos. Então, na carta, a primeira carta dele, a Imperatriz, está lá assim: mas se o corpo espiritual, o condutor e o intermediário de suas novas impressões, era ou se torna mais desenvolvido ou melhor organizado, o mundo da alma lhe parece, segundo a natureza e as qualidades de seus novos órgãos. Novos órgãos onde? No corpo espiritual. Assim como, segundo o grau de sua harmonia e de sua perfeição, mais regular e mais belo. Então, no mundo espiritual, vai ter os órgãos, novos órgãos, mais bonito, mais belo. Os órgãos se simplificam, adquirem a harmonia entre si e são mais apropriados à natureza, ao caráter, às necessidades e às forças das almas. Então, esses órgãos são apropriados à natureza da alma, das condições da alma. Por exemplo, questionamos, mas se tem os órgãos, né? Não, estou falando dos órgãos internos. Se os órgãos internos não têm função, o estômago não tem função, ele não come, não precisa dos órgãos. Beleza. Tá. Mas quando os espíritos se materializam, eles materializam com os olhos, com a boca, com o nariz, com o ouvido. Bom, nós sabemos que os espíritos não vêm pelos olhos espirituais, para ficar bem redundante. Eles veem por todo o ser. Então, eles têm olhos e não utilizam os olhos. Então, por que não pode ter estômago sem utilizar estômago? Não pode ter coração sem utilizar o coração? Se alguém me provar que não pode, eu vou dar a mão palmatória. Mas tem que ter uma base. Por achismo, já está comentando com o Samuel, ficou meu. Né? Então, está muito claro aqui a situação. Aí vem Kardec, vai comentar as cartas do Lavater. Não é natural supor que o próprio Lavater tenha podido conceber e expor uma tão grande com uma tão grande lucidez e tanta precisão ideias abstratas e tão elevadas sob o estado da alma depois da morte e seus meios de comunicação com os espíritos encarnados. Quer dizer, os homens. Estas ideias não podem provir senão dos próprios espíritos desencarnados. Então, Kardec está falando assim, tudo que o Lavater está falando, descrevendo, foi inspiração dos espíritos que passaram para ele. Aqui, então, nós temos duas fotos. A da esquerda, nós temos o pesquisador inglês William Crookes, cujo espírito Kate King se manifestou. Então, aí nós temos a foto do espírito Kate King, se denominava-se Kate King, usando a mediunidade de Florence Cook. Então, nós estamos vendo aí o espírito com os braços, com a mão, com os dedos, com a boca, com o nariz, com os olhos, certamente com os ouvidos, com os cabelos. Mas ela não usa nada disso, mas não está aí. Então, por que só os órgãos internos não ia ter? Se tem os externos, por que os internos não teriam? Dá um bom motivo. A outra é uma índia chamada Silver Bell. É uma atualização que foi fotografada, tem uma sequência de, se não me falha a memória, 7 fotos. Isso se acha na internet. Campo Silver Bell, no local chamado Campo Silver Bell. Isso, se não me engano, nos Estados Unidos, da Pensilvânia. Aqui, Pensilvânia. Em 1943. A sede da memória estaria localizada no perispírito? Leon Denis. O corpo fluídico não é somente um receptáculo de forças. É também o registro vivo
um registro vivo, em que se imprime as imagens e as lembranças. Ora, se é um registro das imagens e da lembrança, então ele é sede da memória. Isso aí sem contar que nem Joana de Anjos, que nós falamos lá atrás, ela está falando que é sede da memória. De certa forma, a fala dela é nesse sentido. Não falou exatamente com essas palavras, mas da fala dela a gente entende assim. Né? Aí vem Leon Denis na outra obra dele, chamado Cristianismo e Espiritismo. Ela mais discorre mais. Então, o Espiritismo esclarece todos os problemas da fisiologia pelo conhecimento do corpo fluídico. Sem a existência deste corpo fluídico, ou seja, o perispírito, seria impossível explicar a aglomeração na forma orgânica sobre um plano determinado das inúmeras moléculas que constituem o nosso invólucro terrestre. Então, está aqui reafirmando a questão do ser molde. Do mesmo modo que a conservação da individualidade da memória através de constantes mutações do corpo humano. Então, além de ser um molde, ele conserva a memória, exceto a memória. É isso que ele está falando. Gabriel Delone. Como conhecer, então, a conservação da memória e como esta a identidade? Ou seja, veja bem, se eu não conservo a minha memória, eu não vou me identificar como eu, lá, o Paulo, lá de lá, com essa aparência que eu tenho. Como é que você e eu, se eu não tenho memória? Então, para me identificar como um indivíduo, eu tenho que ter memória do que eu fiz, do que eu experimentei para trás, senão não tem jeito. Continua, então, lá. De nossa parte, não hesitamos em crer que o perispírito, ainda que represente um grande papel, evidenciando a sua necessidade, dessas duas ordens de fatos, bem comprovadas, resulta a renovação incessante das moléculas e a conservação da lembrança. A renovação da molécula está lá, o molde. Conservação da lembrança lá, sede da memória. Que as sensações e os pensamentos registrados não são apenas no corpo físico, mas também no que é imutável. Qual que é o corpo que não é imutável? É o perispírito. Ou seja, ele fecha no invólucro fluido da alma. Ou seja, no perispírito. Ernesto Mozart. Os casos de indivíduos que conservam sua inteligência, apesar da destruição parcial ou total do cérebro, conduzem, logicamente, a reconhecer a existência no homem de um espírito independente do organismo corporal, provido de um corpo etéreo, sede da memória integral e das suas faculdades sensoriais supranormais. Sede da memória integral, autoexplicativo. Emmanuel, no livro ditado por Emmanuel, achei. O livro O corpo espiritual não retém somente a prerrogativa de constituir a fonte da misteriosa força plástica da vida. Então, está falando que é molde. Você está falando que é molde. A qual opera a oxidação orgânica. É também ele a sede das faculdades, dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, o santuário da memória, em que o ser encontra os elementos comprobatórios da sua identidade através de todas as mutações e transformações da matéria. Então, se não tiver algo estável numa pessoa, a memória não ia ser conservada. Então, qual a parte estável é o perispírito, encarnado. É isso que ele está falando. Entendemos existir pelo menos um elemento complicador, que é o que consta na seguinte questão de O Livro dos Espíritos. Né? Nessa questão de ser molde, ser sede de memória, tudo influi também. Então, a pergunta é, haverá natimortos que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Sim. Aos que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se neles, é somente uma função, é somente a função dos seus pais que essas crianças veem ao mundo. Deixa eu ver se eu coloquei. Então, o ponto principal disso aqui, então, está afirmando que tem corpo sem espírito. Essa é a ideia. Tá? Só que, como eu disse, da questão 344 a 360,
A ideia que se tem é que o corpo está pronto, o espírito é ligado no corpo pronto. Então, ele está falando assim, ó, no caso do natimorto, então nasceu morto, então, vamos dizer assim, não deu tempo de ligar o espírito, então aquele corpo não tinha espírito. Porque se o espírito é ligado depois que o corpo nasce, o natimorto não foi ligado. Então, já aquele espírito, quando estava crescendo no ventre da mãe, estava sem espírito, porque ele só seria ligado depois que ele nascesse. Então, aqui, dentro da minha percepção, ele mantém a ideia do que já vinha trazendo desde a primeira lição do Livro dos Espíritos. Mas o nosso companheiro e amigo, doutor Américo Domingos, Nunes Filho, ele me colocou uma situação interessante, porque eu comecei a perguntar o que aconteceu, até o nosso companheiro Arthur Felipe Ferreira. Professor Paulo, a ideia que eu dava, a explicação que eu estava dando anteriormente, você não está batendo esse negócio aqui, você tem que estudar direito. Já tem que estudar, vamos recorrer ao doutor Américo. Aí o doutor Américo passou uma situação interessante. Ele chama o caso de gêmeos acárdicos. O que seria isso? Teoricamente, seria 2 gêmeos, mas um tem um corpo formado e o outro não. E esse outro gêmeo que não formou o corpo, é praticamente uma massa, então ele entende que este é um caso do corpo sem espírito. Esse seria um caso do corpo sem espírito. Então, teríamos pelo menos um exemplo para dar, né, dentro da percepção dele. Aqui está a lista das obras que nós consultamos para fazer esse estudo. Certo? Cheio de obra, né? Você vê que a fonte de pesquisa é grande, praticamente aqui, talvez tenha mais no e-book, mas tem muita coisa que eu trabalhei aqui, então você vê que a fonte é extensa. Tá? Aqui na internet buscamos alguma coisa também. Esse Hélio Molo aí é um que não aceita. Nós temos as fontes de alguma imagem aqui, Pequeno Príncipe, Evolução do Homem, Braço Apertado, Kate King, molde da... esse molde da calça não tem, né? Tem que tirar, eu tirei daqui. Bom. Aqui está esse material, o e-book está no meu site, o Samuel colocou o link do e-book lá aí na parte fixa do vídeo, quem quiser pode entrar lá e baixar, é de graça. Eu só vou acrescentar dele o prefácio do Dr. Américo para fazer, ele está lendo, eu passei para ele se comprometeu a fazer o prefácio, vou fazer, eu vou substituir, mas o que está lá é o que vai ficar, só falta o prefácio. Eu deixo meu e-mail, porque a pessoa pode pegar o material e descobrir que alguma coisa não está legal do que eu falei, do que eu interpretei, só passa o e-mail para mim, nós vamos discutir, vamos ver o que aconteceu, vamos mudar se precisar de mudar, porque, como eu disse, não quero impor e não quero me comportar como dono da verdade. Isso é um estudo que a gente faz e oferece ao público para ampliar, quem sabe, né, a pesquisa e chegar a uma conclusão. Aí devolvemos a palavra, então, para o nosso companheiro Samuel. Perguntas, Paulo, tá vendo? Aí, já tem essa daí. Se o perispírito é semimatéria, teoricamente, ele deve conservar algum tipo de matéria na qual estava alojado. Não entendi essa pergunta, não, Bárbara. Ele é de matéria quintessenciada. A matéria do perispírito é a mesma matéria do corpo físico. Mesma matéria, não, desculpa. A mesma fonte da matéria do corpo físico. Ele vai tirar do fluido cósmico universal. Então, essa matéria que é feita, que é usada no perispírito, é uma matéria muito sutil, que nossos olhos não conseguem detectar. Tá? E à medida que o espírito evolui, essa matéria vai ficar cada vez mais rarefeita, até o ponto que nos espíritos puros parece que eles não têm perispírito, de tão puro que é, de tão sutil. A nossa seria a matéria grosseira, né, e que tem sensibilidade. Fica não é que fica da atmosfera, a base dele é o fluido cósmico universal. Então, ele é feito através do fluido cósmico universal. Tá? E ele existe desde que Deus resolveu criar o homem, porque ele que
é o elemento pelo qual o homem consegue manipular, ou condenar, ou usar o corpo. Senão, não tem como o homem usar o corpo. O espírito usar o corpo diretamente. Ele precisa desse intermediário, que chama perispírito, que é uma matéria mais rarefeita e que não deixa de ser matéria. É como se fosse aí, explicando, você pegar 2 tijolos e jogar uma massa para ligar 2 tijolos. Então, sem essa massa, o tijolo não liga, mais ou menos por aí. Não, ele não é imutável, não. Inclusive, tem eu não sei exatamente na questão, qual questão, mas vai falar assim, de que a medida... Primeiro, ele muda de acordo com a evolução do espírito. Primeiro ponto. Né? E de certa forma, tem uma coisa interessante, que ele vai refletir vamos dizer assim, uma luz, ok? Luz ou sombra, claro. E essa reflexão que vai dizer o nível evolutivo da criatura. Então, quando a gente faz espíritos de luz, não é à toa, espíritos puros, espírito das sombras, tá? Então, para nós aqui encarnados, tem esse ponto, e o desencarnado também tem. Agora, à medida que a gente sai da Terra, tá? Para ir para um outro mundo, o nosso perispírito será de uma natureza diferente, de uma matéria um pouco diferenciada da Terra e mais própria daquele mundo que nós vamos encarnar. E à medida que a gente for crescendo pela evolução, isso vai mudando, até na condição de espírito puro, que você não está encarnado em corpo físico mais, e você só tem o perispírito como corpo. Tá? E ele é mutável. Mutável tanto em questão vamos dizer assim, da matéria que o forma, como também pode ser mudado em relação à aparência, como eu disse. Mas a aparência vai depender da evolução do espírito. Tá? Então, igual como eu disse, por exemplo, se algum de nós, desencarnado, quiser manifestar com a aparência que ele tinha em 10 encarnações passadas, ok? Ele pode fazer isso. Né? Basta o quê? Até parece brincadeira, né? Ele pensar na aparência dele, pronto, o corpo dele já toma forma. É quase que instantâneo mesmo, tá? Porque ele é moldado, maleado pela força do pensamento. Né? E outra coisa muito interessante. Isso aí, quem participou de reunião mediúnica já deve ter identificado. O espírito, quando ele desencarna, ele leva para o mundo espiritual todos os problemas que ele tinha no corpo físico. Então, uma certa feita, numa reunião que nós estávamos presentes, um espírito se apresentou com a cabeça dele segurando pelas mãos, porque ele tinha morrido, cortaram a cabeça dele. Ué, mas teoricamente não era para ter a cabeça nas mãos. Mas por que ele tem a cabeça nas mãos? Porque o pensamento dele cria a cabeça dele na mão e não no corpo. Então, se criou na mão, fica na mão. E aí, qual foi o nosso trabalho? Até simples. Meu irmão, você está no outro plano, essa dimensão, o seu corpo é perfeito, o seu corpo não tem deformidade nenhuma, e não sei o que tem. E vai falando assim, vamos fazer o seguinte, pensa no seu corpo, quando você está o corpo perfeito, com saúde perfeita, com a cabeça no lugar, entendeu? Ele pensava assim, não, milagre, milagre. Ele já sentia a cabeça no lugar. Tão automático. Então, você vê como que a mente é criativa e é um problema muitas vezes para nós, né? Ok? Cada vez mais sutil, mais eterizado, tá? Com a matéria, vamos dizer assim, cada vez menos densa. O perispírito já é matéria menos densa. Aí você imagina você evoluindo menos densa até chega num ponto que parece que você não tem, que a informação que a gente tem é essa, tá? Ô, Bárbara, eu acho que tem relação direta, tá? Porque se o perispírito reflete o grau de evolução da criatura, a relação é direta. Daí, não tem como um espírito de pouca evolução se fingir de espírito de luz. Tá? Se você tiver um médium vidente na reunião, ele não vai enganar o médium vidente de jeito nenhum, porque ele não vai conseguir se transformar em luz. Se não tiver na palavra, pode enganar. Tá certo? Falando assim, ele pode enganar.
Até um certo ponto também, porque chega num ponto que vocês vão perceber que é, entendeu? Que tá enganado, é espírito enganador, né? Mas ele vai se colocar em evidência, o nível de evolução dele é colocado em evidência pela densidade da luz, vamos dizer assim, da luz que emana do seu perispírito. Isso é claro. Lembra de Jesus aparecendo para Paulo na caminho de Damasco? O que aconteceu com Paulo? Caiu do cavalo. Primeira coisa que aconteceu com isso aí. Ficou 3 ou 2 dias cego. Não conseguiu chegar. A luz de Jesus, com certeza, em espírito puro, ela lascou, né? Então, o cara ficou. Né? É igual você sair do escuro com flecha, o cara joga um flecha nos seus olhos, você fica uma meia hora sem enxergar nada direito. Então, Paulo ficou mais ou menos por aí. A composição do perispírito que está no corpo humano é a mesma composição do perispírito que que existe para o desencarnado. A composição é a mesma. Tá? Embora esteja após o desencarno no mundo espiritual, não faz diferença. A composição daqui é a mesma que você tem de lá. Tá? A limitação do corpo, ela pode provocar para você uma impossibilidade de manifestar-se igual, por exemplo, do espírito idiota. Vamos dar um exemplo, tá? Então, o espírito do idiota não podia manifestar com aquele corpo de uma forma plena porque tinha as limitações no cérebro, né? O que vem com uma deformidade física, por exemplo, para não andar, para não ver qualquer coisa, então ele vem com o perispírito, com aquela deformidade que vai imprimir o corpo físico dele daquele jeito, porque é aquilo que a experiência reencarnatória precisa para que ele possa evoluir. E aí fica assim, então, o que a gente percebe, que aí vai, não falei, mas fica de certa forma subentendido, assim, as nossas ações refletem positiva ou negativamente no nosso perispírito. A Joana de Anjos falou isso, tá? Naquela fala da Joana de Anjos, ela fala isso, de uma forma... Só que a fala de Joana de Anjos sai de baixo, né? Você precisa de um monte de dicionário para entender o que ela falou. Mas ela fala mais ou menos isso. Então, aquilo que você faz vai refletir no seu perispírito. Um exemplo, até bobo, só para a gente entender. Vamos supor que nessa vida a pessoa desespera e resolve suicidar, se dá um tiro no ouvido. Geralmente, aquela área do perispírito correspondente ao ouvido foi lesada, porque ele cometeu uma ação negativa contra ele mesmo. Então, quando ele chegar na próxima encarnação, com o perispírito dentro da área de ouvido lesada, provavelmente, não necessariamente, ele vai nascer surdo, pelo menos de um ouvido, se não for dos dois. Então, as nossas ações, de certa forma, refletem no nosso perispírito. E os nossos sentimentos também refletem. E o problema do sentimento na reflexão do perispírito é quando ele é constante. Pessoas que alimentam raiva, ódio, vingança, vai, com o tempo, ter problemas, uma úlcerazinha, uma gastrite, e muitas vezes chega até a ter câncer por isso. Tá? Então, quando Jesus disse assim, vigiai e orai, não foi à toa. Eu estava falando só, tome cuidado com o que você pensa, porque senão, né? Podemos dizer que a alma é o perispírito enquanto... Não. A alma é uma coisa, o perispírito é outra. Tá? Só que quando você desencarna, você, vamos dizer assim, vamos julgar bem do Valmir, dentro do popular. Você é alma e perispírito juntos, ok? Você é um ser duplo, ok? Quando a gente está desencarnado, nós somos um ser duplo. Que ser duplo nós somos? Nós somos perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e alma. Quando a gente é encarnado, o que nós somos? Aí aparece um novo elemento. Qual é esse novo elemento? Nesses dois que já tinha, o corpo físico. Então, encarnado é um ser triplo, ele tem a alma, ele tem um perispírito e tem um corpo físico. Tá? Em alguns momentos,
A alma, o perispírito, pode sair do corpo, que a gente chama de estados de emancipação da alma, que ocorre geralmente se você não comer uma feijoada brava quando você dorme. Aí seu corpo descansa, mas seu espírito, ó, sai, mas que sai mesmo. E vai mesmo. E vai, pior é isso, vai para onde a sua mente está fixada. Por exemplo, eu dou um exemplo só. Você, não, eu gosto da cervejinha e tal e coisa. Tá. Aí você sai de noite, seu espírito volta para aquele barzinho que você tomou todas durante o dia. E fica ali. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, muitas falas de Jesus passam a ter sentido quando a gente vê essas informações que a gente possa fazer a conexão, né? Ué, obrigado, Márcio. Tá aí à disposição. E pode até ir sujeita às alterações, né? A gente está disponível. Se tiver ideia, alguma coisa nova que pode acrescentar para a gente, nós estamos prontos para isso. Se tiver alguma coisa que não está batendo, estamos prontos para ouvir todo mundo também. A gente coloca no site e coloca o e-mail, que você viu que no final eu coloquei e-mail. É justamente para isso. Eu não quero ser o dono da verdade. Né? Agora, eu vou entender praticamente se a pessoa, Paulo, você falou tudo aqui, mas eu continuo acreditando que não. Não tem problema, eu não vou ficar com raiva disso. A minha parte eu fiz. Né? A minha parte eu fiz. Então, e agradeço aí o Samuel por ter dado essa chance, né? De a gente falar. Não, porque contemplar mais as pessoas, sabe, Paulo? Porque o intuito aqui é tirar dúvidas, expor ideias, para a gente repensar a nossa prática espírita. E o Paulo vai voltar em 5 de abril sobre planos espirituais. O mesmo sistema de e-books, sai para você pesquisar. Então, olha, quero agradecer ao Paulo pela disponibilidade. Deem like nessa live, compartilhem nas redes sociais, se inscrevam, para que o YouTube saiba que esse conteúdo ele tem uma relevância. E quando for agora, sábado, às 19 horas, a arte de perguntar para os espíritos, com a companheira nossa, Ana Cleides, que é evocadora, tem uma experiência vasta e vai compartilhar conosco com as perguntas mais adequadas a fazer pelo método de Kardec. Imperdível essa palestra, tá bom? Então, obrigado, Paulo. Que Deus te abençoe e te ilumine. Continue essa pegada de pesquisa, tá bom? Isso aí, obrigado. Muita paz para todos aí. Boa noite para todos.